que é ser responsável e estar dentro do Montepio Geral há umas quantas décadas? Que significado é que isso tem para si? É uma honra. Na medida em que o Montepio, em quase 2 séculos, prestou um serviço à comunidade, ao país, a milhões de associados e tem um conjunto de valores e de princípios para uma atividade solidária, de entreajuda, para resolver os problemas das pessoas. Os cidadãos reúnem-se e entre si procuram resolver estes problemas num modelo que se perde no tempo, cuja origem se perde no tempo e que continua perfeitamente atual e penso com um grande futuro, porque a solidariedade e a entreajuda tem sempre lugar e o desenvolvimento das sociedades deixa sempre muitas áreas por cuidar cabalmente, e o mutualismo sempre fez isso, atuou em áreas onde não havia respostas públicas, quando passou a haver, tem uma missão complementar. Tem também esta procura de áreas não respondidas e não satisfeitas junto dos seus associados, e assim se tem vindo a atualizar desde as origens. As necessidades vão mudando e é esta capacidade de adaptação à responsabilidade, às necessidades dos associados em cada momento, que permitiram esta adequação e esta longevidade. Fazer parte deste projeto, porque é um projeto social, assim o vejo desde a origem, é extraordinário. É extraordinário estar neste projeto e ter esta honra. O doutor é associado? Sou, sim. Qual é o seu número? 1309-3. 1309. O doutor, eu sei que nasceu perto de Tomar, veio onde fez a sua primeira formação e depois veio para Lisboa e entra no Montepio ainda na década de 70. É certo? É certo. 1977. Em 77. Foi já, portanto, depois do 25. Que ideia, antes de entrar no mutualismo, antes de entrar no Montepio Geral, que ideia que o doutor tinha do Montepio Geral e do mutualismo? Era uma entidade muito respeitada, muito merecedora de confiança na sociedade, muito vista como era indissociável, eram entidades anexas à associação e o banco, e portanto era muito visto como banco também. E quando entrei eu vim, enfim, procurava exatamente uma solução de emprego estável. Estas áreas financeiras, a banca em particular, eram consideradas empregos estáveis, e vim nesse processo, nessa procura. Por essa altura, em 77, enfim, já o Montepio tinha passado aqui também por uns ajustamentos importantes pós-revolucionários. Que memória que ficou, com que ficou disso? Ao entrar em 77, já depois do período inicial da Revolução, havia ainda uma vivência social e associativa e empresarial muito intensa, como todo o país vivia e partilhava. Foram muito sensíveis as mudanças na associação e no banco. Não que eu tenha vivido antes do 25 de Abril, mas as associações mutualistas eram vistas um pouco como, na medida em que dependem da organização dos cidadãos, das suas respostas às necessidades. O regime corporativo não tinha especial simpatia, não houve grande desenvolvimento nesse período. Após Abril, dada esta matriz de valores sociais, de entreajuda, de solidariedade,
Há uma mudança de atitude, mas toda essa mudança observa-se no trabalho, na forma como se começou a ver o próprio associativismo e o mutualismo na atividade bancária, que era também ela objeto de grande atenção. E, portanto, foram períodos de uma intensidade, de uma mudança significativa que nos envolveu no domínio associativo, bancário, de trabalho, foi abrangente. Na ótica mais da associação mutualista, havia uma certa redescoberta e um certo bem-estar, porque, de facto, seria agora uma conjuntura mais favorável, as pessoas sentiam isso? Não tenho a percepção de que isso fosse tão sentido. Houve que fazer, até porque o banco tinha emergido também ao longo do tempo, embora entidades anexas, este conhecimento e as questões financeiras estavam muito também na ordem do dia. Não foi instantâneo este desenvolvimento, do que recordo, da minha percepção, não foi instantânea esta reafirmação do mutualismo. Ela foi acontecendo progressivamente também com a estabilização e com a percepção de que havia respostas efetivas para as necessidades das pessoas. Mas havia, porque, no fundo, enfim, recordando o contexto pós-revolucionário e sobretudo aquilo que acontece no setor da banca, internamente há um pouco essa tensão, ou seja, a condição de Banco do Montepio acaba por condicionar um bocadinho a sua compreensão como associação mutualista, ou não? Os bancos são alguns deles intervencionados, no nosso caso não, embora houvesse um representante do Estado e, portanto, havia uma atenção especial à dimensão financeira pela sua importância na economia, pelos impactos e nós vivíamos toda esta mudança que era também uma aprendizagem até política, enfim, nós estávamos a aprender a democracia, a lidar com a liberdade, a usufruir, às vezes com excessos aqui ou ali, que se observavam em todas as dimensões. O mutualismo não emerge logo, vai progressivamente vai-se aumentando o número de associados muito progressivamente. Eu, se bem me recordo, éramos, os associados por essa altura eram 15.000 ou à volta desse número. Hoje somos 600.000 num processo que foi contínuo de crescimento ao longo deste período. Mas na altura ainda se discute, digamos assim, quer dizer, eu sei que em 77 as coisas ainda estão um bocadinho, enfim, menos claras, não é? Mas estamos a preparar, digamos assim, a discussão e tudo aquilo que vem a ser o desenho do Estado Social português, não é? O doutor já acompanha isso dentro do Montepio, quer dizer, eu sei que estava mais ligado ao setor bancário dentro do Montepio, mas na componente mutualista tem memória disso, não é? Quer dizer, depois durante os anos 80, até à saída, digamos assim, não é? Da lei de bases do regime geral de previdência social, a discussão está muito acesa, não é? Que papel para o mutualismo? Muito acesa, e a emergência do Estado Social, que eu julgo que se completa muito até após 74, enfim, desde o princípio do século que havia algum esforço no sentido da criação do Estado Social, mas penso que só por esta altura se complementa esta intervenção que se pretende na área da previdência, na área da saúde, da educação, da segurança em geral, e a própria Lei de Bases da Segurança Social vem também referir que, para além do sistema previdencial que o Estado criava no sentido de garantir
que após a reforma havia rendimento disponível nas pessoas, vem dizer que o sistema complementar deverá ser uma das componentes da segurança social, em complemento justamente do sistema previdencial. E aqui, para além, por iniciativa dos cidadãos, no domínio privado, no domínio público e no domínio mutualista, que tinha sido, no século anterior, em que não havia respostas por parte do Estado, as únicas respostas eram na Previdência, na saúde, muito deste tipo de entidades, passa a ter um papel complementar, mas como o Estado Social não responde logo, a importância do mutualismo e das respostas na segurança social, na reforma, nas poupanças para a proteção da família em diferentes dimensões, começa a redescobrir-se e a crescer. Quer dizer, depois houve aí um trabalho muito importante em que o Montepio também esteve muito envolvido, na afirmação do próprio mutualismo nesse contexto. Sim, nós próprios fazia parte da nossa preparação como trabalhadores dominar estas matérias associativas e bancárias. A própria promoção nas carreiras era feita estudando estas matérias e sendo postos à prova nesse domínio, de maneira que todos os trabalhadores tinham um forte conhecimento do mutualismo, dos seus objetivos. Era um todo. A distribuição do mutualismo era feita nos balcões bancários. O banco nasce também para fazer esta distribuição à associação mutualista. Portanto, foi algo que todos fomos aprendendo e aprofundando, mas fazia parte da nossa formação. Internamente, como é que, porque o setor entra e depois passa por uma série também de direções e de serviços e aliás, foi sempre muito requisitado, percebi pelo seu percurso aqui internamente, como é que era por dentro a instituição nestes finais dos anos 70, início dos anos 80, como é que era? Que desafios é que tinha? Observava um grande crescimento. Eu entrei num concurso, havia muita procura pelas entidades bancárias e pelo Montepio também. Entrei num concurso em que concorreram 1.200 pessoas e foram selecionadas, enfim, uma parte, 100 pessoas à volta disso, que foram entrando progressivamente. Havia um crescimento da atividade bancária, de abertura de balcões, de intervenção social, que fez apelo a um grande crescimento nestas entidades. E pouco depois, quando entrei, fui para um serviço que, imagine-se, replicava todas as operações feitas nos balcões, eram replicadas centralmente no sentido de validar o seu rigor. Era um chamado serviço de verificação. E onde era uma excelente área de aprendizagem, porque fazendo um percurso nesse serviço, nós ficávamos a conhecer, do ponto de vista administrativo e de execução, as diferentes áreas de trabalho dos balcões. E os balcões eram, ao tempo, pequenos bancos, faziam quase tudo nos balcões. Portanto, foi uma entrada onde estive ano e meio, e acedia-se às funções muito por concurso. Depois houve um concurso interno para a organização em métodos, que era uma área de reengenharia de processos, de modernização administrativa, e por concurso as pessoas acediam. Fizemos uma formação longa de 2 ou 3 meses, já não me recordo bem, e os que passaram na formação, enfim, iniciaram, no caso, iniciei uma carreira no domínio da organização em métodos, fui agente da organização em métodos, analista
funcional, que estudava os circuitos de trabalho e a sua reengenharia, analista orgânico, que tem a ver já com tecnologias de informação, analista de sistemas, que é a junção destas duas dimensões. Bom, e entretanto eu fui estudando à noite e quando acabei o curso fui convidado para ir para gerente no balcão de Sintra e fui para Sintra então. Na altura, não é? Estamos a falar de facto também aqui de uma pressão grande de modernização dos serviços, não é? Quer dizer, até chegar à informática, que acaba por entrar aqui exatamente nessa altura em que o setor está em áreas que são muito convergentes. Como é que era o Montepio comparando com outras entidades internamente? Era robusto em termos de modernização administrativa, de desafios? Como é que era? Eu julgo que estava todo o sistema bancário e financeiro a fazer um esforço de modernização. Tínhamos, contudo, já áreas mais desenvolvidas. A área bancária estava um pouco mais desenvolvida, a área associativa ainda tinha os registros associativos em livros imensos, com grandes colunas, mas começa a fazer-se a transformação e a revisão e a reestruturação dos processos. Havia milhares de impressos. Cada serviço podia criar os seus próprios impressos. Houve que racionalizar tudo isto. E este paradigma dos impressos é o paradigma de todas as outras áreas. Houve que simplificar, racionalizar, modernizar. Começavam a aparecer meios mecânicos e mecanográficos, fitas perfuradas, cartões perfurados, enfim, foi o início da informatização, computadores imensos, salas enormes, e esse processo foi fundamental progressivamente até chegar à criação até ou à libertação de equipamentos em permanência aos associados. As ATMs hoje estão comuns, o multibanco. As primeiras foram lançadas pelo Montepio, algum tempo antes desta solução de todo o sistema, e ainda hoje permanece, e permitia que os... Aliás, precoce e pioneiro, não é? Precoce e pioneiro. E permaneceu até hoje como uma rede própria para os associados, que têm imensa procura. E essa pressão no sentido da modernização dos sistemas, dos serviços, etc., ela acompanha as dinâmicas nacionais? Quem é que a inspira? Tem alguma comparação internacional? Como é que, quer dizer, quem é que traz essa modernização para aqui? Como é que ela é feita? Com que apoios, digamos assim, técnicos? Ela vai ocorrendo em todos os sistemas financeiros. Nós já à época tínhamos interação com outros sistemas financeiros, frequentávamos alguma formação nestes domínios, fazíamos cursos nestas áreas onde tomávamos contacto com as melhores práticas e todo o sistema financeiro se estava a modernizar. Havia também uma pressão competitiva no sentido de se fazer este caminho. E nós fizemos-lo, pontualmente como pioneiros. A Chave 24 é um exemplo, noutros como seguidores, mas andávamos todos, enfim, a copiar todos no sentido de ter capacidade de resposta, melhor serviço, mais qualidade, maior rigor, a possibilidade de progressivamente... Eu participei na transformação da contabilidade, a base que era feita em processos muito manuais, muito suportados em fichas mecanográficas. A informatização deste trabalho veio integrar toda a atividade. Isto estava a fazer-se no conjunto do sistema.
pelo que julgo que foi global, foi um movimento global de modernização no sistema financeiro. E na área da informática vocês também trabalham, como é que foi? Foi muita formação interna, foi também por contratação das grandes empresas de informática na altura, porque as IBMs, etc., estão a entrar em força nesses anos? Nós trabalhávamos muito com a NCR, todos os nossos computadores eram NCR. Havia formação em programação, em análise de sistemas junto dessas entidades. As pessoas eram selecionadas para esta, como disse, por concurso, e há um crescimento muito grande do número de colaboradores afetos a estas áreas, que se vai desenvolvendo progressivamente. Não havia em termos de género, eram basicamente os homens. As senhoras trabalhavam inicialmente, neste período, apenas como recolha de dados, em máquinas de recolha de dados, e progressivamente, ao fim de muito poucos anos, começaram daquele serviço a passar para outros serviços e a ter funções e carreiras, e depois e nos concursos passaram a entrar também com normalidade, e houve uma transformação depois e um tratamento igual, fui sentindo isso progressivamente entre homens e mulheres, mas à época as senhoras não trabalhavam, eram muito raros os casos, e trabalhavam nestes sistemas de recolha de dados inicialmente. Quando eu entro é aí que está um grande número de senhoras. Depois, como referi, normalizou-se. Não, eu estava a insistir um pouco nisso, porque de facto as pessoas às vezes esquecem-se, não é, que nós tínhamos um sistema que, apesar de funcional, estava muito atrasado e muito condicionado. Antes, apesar de tudo, dos anos 80, não é, e do 25 de Abril e da aproximação europeia, que o esforço de modernização não só é muito intenso, como me pareceu muito rápido, não foi? Sim, e a área financeira julgo que tem neste domínio um papel também de iniciador, de quem mais investe e procura respostas a esse nível. É extraordinária a transformação. Como referi, quando entrei, muitos dos registros eram feitos ainda à mão em livros com colunas. Eu recordo que alguns trabalhadores tinham mangas de alpaca, rigorosamente, para fazerem os registros nesses livros, que às vezes abertos ocupavam quase um balcão inteiro. E em muito poucos anos, esta transformação informática até à chegada da banca disponível 24 horas por dia no exterior, estamos aqui a falar de meia dúzia de anos. Foi impressionante o desenvolvimento que se fez, quer nos processos internos e administrativos de transformação e de reengenharia de processos para se fazer, enfim, com mais rigor e menos custo, mais produtividade e automaticamente, mas também para melhor servir o cliente, mais rapidamente. E não deixa de ser surpreendente que tenha sido o Montepio, como banco, aliás, a ser pioneiro na questão das ATM. É, de facto, algo notável. O Sr. entretanto, acaba o seu curso numa bela escola, no ISEG, portanto, fez gestão. Fiz gestão, sim. Gestão no ISEG, acabou em que ano? 85. 85. O entusiasmo com a adesão à Europa e as pressões que daí vinham eram grandes? Sentiam-se? Sentiam-se, e os meios universitários, enfim, têm uma vivência muito própria, não apenas do ponto de vista da aprendizagem nestes domínios da gestão, e os 2 primeiros anos eram comuns com a economia, mas também pela vivência social e geral que
nestes meios se observa e onde a discussão destas temáticas tinha lugar. E se por um lado o meu conhecimento empresarial e o que já fazia me ajudou digamos, na faculdade à noite, porque era uma das escolas onde se podia estudar à noite, o inverso é absolutamente verdadeiro. A faculdade depois ajuda-me muito no meu desempenho progressivamente e, portanto, isto foi recíproco. Mas a faculdade tinha essa dimensão e os alunos da noite tinham uma maturidade maior, eram mais velhos, enfim, já com responsabilidades empresariais em muitos, ou na generalidade dos casos, e, portanto, toda esta transformação social que vivemos ao longo destes anos foi ali também muito acompanhada, foi naturalmente. Foi para Sintra e deixou lá muitas saudades, que ainda tem ecos por aí, não é? Como é que foi a experiência em Sintra? Porque em Sintra vais chefiar a delegação de Sintra, não é? Eu tinha, quer pelo meu percurso até então, no Montepio, nestas áreas da reengenharia de processos, da informática, da resposta em termos administrativos, julgava que iria ter certamente uma carreira muito nestas áreas, nestes domínios internos de preparação da organização para os desafios do ponto de vista informático e de organizacionais de então. Sou surpreendido ao colocarem-me o desafio de ir para um balcão, isto é, em vez de otimizar só os custos e o funcionamento, fui desafiado a ter também uma missão no domínio da atividade dos proveitos, da geração de proveitos. E foi uma descoberta muito interessante, porque a relação com as pessoas, o próprio domínio da atividade, e recordo que então, por essa altura, enquanto a gente aparece a revista associativa, que nos ajudava também junto dos associados a explicar o que era o mutualismo, mas era um desafio porque a imagem do Montepio e a marca Montepio era forte no país e nestes meios. Os gerentes então eram também uma referência em muitas situações à escala local. E, portanto, foi um desafio muito interessante e observou-se um crescimento muito grande, um mercado extraordinário, e eu ainda hoje digo que sou, por adoção, um homem da região, porque me identifiquei e liguei profundamente com os clientes e com a atividade. E aconteceu que houve um efetivo crescimento, e isto marcou muito o meu percurso futuro também. O senhor estava a referir, e de facto eu também tenho essa memória, não é? Quer dizer, o Montepio sempre foi uma entidade muito respeitável e nessa relação, no fundo, também para ampliar o número de associados, o que é que pesava mais? Era o Banco Montepio ou era o conceito de mutualismo? Como é que isso, não é? Como é que isso se fazia? Como é que se explicava às pessoas o que era o mutualismo? Era o Banco Montepio que tinha, na altura, e até pela própria expansão que o banco observou, o banco foi primeiro e depois, ao captarmos os clientes, transformávamos os clientes em associados, num segundo momento. Mas o desafio do banco, e a entidade era um todo, o seu desafio de crescimento e de presença no mercado foi, digamos, prioritário nessa altura. O mutualismo, que era muito importante, mas como a distribuição era feita pela entidade bancária ou pelos balcões, havia primeiro esta relação bancária e depois a transformação dos clientes em associados. E a adesão ao associativismo foi sempre algo que as pessoas
fizeram muito naturalmente, muito interessadas e que se envolviam porque queriam proteger a família, aumentar a qualidade de vida, proteger a reforma. Com pequenas poupanças mensais conseguiam preparar o futuro dos filhos e dos netos. A sua própria reforma aqui não era tão evidente, sobretudo pessoas já com uma certa maturidade, uma certa idade, é que tinham preocupações a esse nível, os jovens não tinham de todo. E a própria literacia para a necessidade da previdência e para a reforma não existia. Eu acho que ainda é algo que ainda hoje temos que tratar e desenvolver. É uma das missões fundamentais que devemos ter. Mas, uma vez apresentado o mutualismo, o seu funcionamento, a forma como entre ajuda e solidariamente nos podemos ajudar uns aos outros. Esta dimensão social que hoje está tão comentada, associada ao ambiente e à governance, mas o social sempre foi nosso, sempre foi. O ser associado tem uma dimensão emocional, se quisermos, que leva as pessoas a aderirem e, curiosamente, a vincularem-se também, a fidelizarem-se. E, portanto, enquanto responsável de balcão com objetivos em termos de atividade bancária e associativa, que tínhamos que colocar tudo, distribuir tudo, fazer isto de uma forma harmoniosa, cumprindo os orçamentos pré-definidos. Foi muito rico do ponto de vista do conhecimento e da relação com as pessoas e com a atividade. E eu julgo que a força da marca é um facilitador, uma marca que foi construída ao longo de gerações e que representava esta confiança. Era um facilitador enorme no relacionamento com o mercado. Ao nível dos produtos mais ligados ao associativismo, na altura, o que é que tinha um peso maior? O que é que era mais relevante e qual é que era a sua visão e a sua aposta? Tinham no passado sido modalidades diversas que tínhamos ainda ativas, mas que não tinham grande procura. O que passou a ter grande procura e da nossa parte uma divulgação maior, eram exatamente os complementos de reforma, a preparação, a poupança para a reforma, a poupança também para os filhos e netos, a preparação do seu futuro, a renovação de um conjunto de necessidades domésticas, digamos assim, uma modalidade que era o 5 em 5, as pessoas de 5 em 5 anos recebiam uma parcela que lhes permitia substituir determinados bens e isto tinha grande utilidade. A pessoa utilizava para essa renovação, se não precisasse momentaneamente podia acumular para o período seguinte, e isto durante 15 ou 20 anos, e eram modalidades, chamamos modalidades aos produtos, com grande procura. Também o 18-30, que era a preparação do início da vida ativa, entre os 18 e os 30 anos. E, portanto, eram estas modalidades do ponto de vista quer de áreas de capitalização, isto é, de gestão de poupanças e procura de remuneração, áreas de proteção e poupança, designadas de atuariais, onde havia uma proteção de vida ou de invalidez e, em caso de um destes eventos extremos, a pessoa recebia o seu capital como se tivesse contribuído, mas simultaneamente essa poupança dava lugar a uma remuneração. Era muito interessante por isso também,
porque em muitos domínios, e nós tínhamos também algumas dessas atividades, onde se pagava só para ter proteção. Por exemplo, a proteção à habitação estava muito ligada à atividade bancária. Fazia-se o empréstimo bancário e havia uma garantia de pagamento de encargos assim designada ao tempo, que em caso de sinistro ou de problema com a vida ou com a invalidez das pessoas, a associação substituía-se ao associado, cliente de habitação no banco, no pagamento ao banco da dívida. E, portanto, era como que um seguro, no fundo, como seguradora, sem ser seguradora, porque, e a diferença com as seguradoras é que nós somos uma associação de pessoas, não de capitais. As seguradoras têm os acionistas e os clientes e tomadores. Aqui os acionistas e os segurados, digamos, são a mesma pessoa. São os associados sempre, que se organizam para responder às suas próprias necessidades. E, portanto, esta garantia de pagamento de encargos, que servia para a prestação de habitação ou de outros encargos quaisquer, até para empréstimos individuais durante um curto período, tínhamos também esse tipo de modalidades, portanto, de capitalização, atuariais, as tais têm proteção e poupança, e algumas que faziam só a proteção para responder a responsabilidades diversas. Havia aqui, portanto, também uma ligação entre as duas atividades, natural. O cliente transformava-se em associado, nem sempre imediatamente um mutualista, porque por vezes o balcão não tinha tempo de fazer, apresentava as modalidades mutualistas apenas como resposta à necessidade concreta, e é assim que deve ser, porque a utilidade do mutualismo está na resposta às necessidades concretas. Mas a dimensão emocional e o funcionamento efetivo do mutualismo, por vezes os balcões não tinham logo tempo de fazer Esse é um trabalho que progressivamente depois se fazia, no sentido de aumentar a vinculação e o apelo por via da proteção dos filhos e dos netos e da família e da reforma, permitiu um grande crescimento associativo nestes anos. Para o Sr. Doutor foi também uma experiência, porque no fundo colocando à frente de todo o complexo de Sintra, acabou por, no fundo, ter um contacto com as pessoas que não era habitual, não tinha nada a ver com a sua atividade. Como é que foi esse contacto com as pessoas? Que tipo de pessoas? Quem que entrou no Montepio? Os meus clientes, digamos, enquanto trabalhador nestas áreas internas, eram os clientes internos, eram os colegas. Ao ter como clientes as pessoas, quer no domínio das poupanças, quer dos créditos, foi muito interessante a zona de Sintra, porque é uma zona uma zona de grande poupança. Muitos dos clientes produziam e vendiam nos locais de comercialização, nos mercados, nomeadamente, diretamente. Isto permitia realizar poupanças muito interessantes. Tinham, aliás, mecanizavam muito e, às vezes, em propriedades que não eram suficientemente grandes, e tinham preocupações com o seguimento, se a família garantia ou não a continuidade do negócio, questões muito interessantes e que ali se observavam intensamente. Indústrias extrativas na pedra, indústrias diversas, portanto era um mercado muito rico e lidávamos por isso, por outro lado, uma zona de crescimento em termos de habitação, toda a grande Sintra e o balcão, e, enfim, tinha negócios que iam quase de Mafra ao Cacém, a Cascais. Cascais já tinha um balcão próprio, mas era uma zona geográfica muito larga e, portanto, havia muitas necessidades de habitação, fazia-se muita habitação, muita construção. Nós éramos, historicamente, uma instituição especial de crédito que, em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos e o Crédito Predial Português,
que mais tarde foi incorporado pelo TOTA, pelo Banco TOTA, eram os únicos bancos que faziam financiamento à construção civil. E na sequência da construção civil vinha a habitação. Portanto, quando vendiam, nós financiávamos depois os clientes também. E, portanto, houve aqui um contacto com os particulares, as empresas, também algumas entidades sociais, autárquicas, a Força Aérea, entidades diversas, gostava, sim. Eu acho que eu gosto do contacto com as pessoas, e a associação é uma associação de pessoas, e esta dimensão está muito presente mesmo na atividade bancária. O Montepio é o meu 5º emprego, mas desde que entrei no Montepio já não mudei muito cá dentro, quer nos diferentes serviços, acho que estive em quase todos, quer nas empresas do grupo, mas realmente esta relação, como refere, com as pessoas e estes valores que formam a nossa cultura, e estas nossas finalidades são algo que pessoalmente me diz muito, e que nos liga, e que julgo que nos dá a toda a organização e ao grupo uma cultura especial. Nós somos, eu diria, diferentes. Toda a gente quer diferenciar-se e finalmente todos copiam todos, e nós que temos esta diferença natural pela origem, pela casa-mãe, pelos seus valores, porque o banco é um instrumento também ao serviço destas finalidades, e à semelhança do banco, as outras entidades, as seguradoras, tudo isto são entidades que devem ter respostas que permitam que o nosso associado e cliente encontre respostas cabais nestes domínios financeiros junto de nós, para não ter que ir a outro grupo, porque se por um produto ou uma modalidade vai a outro grupo, pode ser capturado. Nós temos então que ter esta resposta integrada, mas na origem, tendo que servir os clientes em igualdade com outras entidades de cada setor, os resultados finais são para afetar esta dimensão social. E a transformação dos clientes em associados faz com que tenhamos uma fidelização, uma relação, e que os clientes se transformem de algum modo também em beneficiários últimos dos resultados que ajudam a gerar em cada empresa, no banco, nos seguros. E nós não visamos a acumulação dos excedentes, e portanto distribuímos sempre esses resultados gerados sob a forma de complementos de rendimento, chamamos-lhes melhorias, que vão para além do rendimento estabelecido no início para cada modalidade. E isto também permite rendimentos significativos, e desde a origem nós sempre, nestes quase 2 séculos, sempre honramos e temos distribuído melhorias, estes complementos, mesmo em situações em que por vezes não há, há anos menos com resultados menos significativos. Felizmente, enfim, têm sido extremamente bons, mas há anos em que isso não acontece. Contudo, temos um fundo de solidariedade associativa que nos permite, nestas situações, também fazer estes equilíbrios e portanto, é uma diferenciação que sempre permitiu uma fidelização relevante, uma força da marca, e é algo que devemos hoje e sempre afirmar, divulgar, porque as pessoas aderem a esta dimensão social, fazem-se associados, e isso fideliza também como clientes das várias entidades. Em Sintra, o Montepio, enfim,
conseguiu afirmar-se entre os seus concorrentes, sobretudo na banca, durante estes anos, não é? Cresceu muito nesse período, cresceu de facto muito. Estávamos num período de grande dinamismo e atividade também nos mercados. Eu estive em Sintra 2 anos e meio e o nível de atividade cresceu 5 vezes. Isto mostra o dinamismo do mercado, que de facto permitia estava todo o país em transformação, em dinamização. Passados esses 2 anos e meio, regressa aqui à Casa-Mãe? Fui convidado para iniciar um serviço que então estava a começar, que foi o marketing, um gabinete de marketing. E estive ligado a esse gabinete, onde tinha como funções estudar os mercados, preparar a abertura dos balcões, onde é que deveríamos implementar novos balcões e depois preparar todas as campanhas de comunicação. Foi mais uma mudança. Gostei. Tem saudades de Sintra? Tinha e tenho. Mas também tinha tido ao deixar os serviços centrais, e essa foi é algo que nas organizações é muito relevante, as relações que se estabelecem e que no futuro muitas vezes nos permitem resolver problemas que os circuitos normais, enfim, estão preparados para essa resposta, mas quando as pessoas conhecem e têm boas relações e há confiança, há toda uma facilidade e fluidez de relações internas e externas que é muito relevante. Mas no seu caso é impressionante, porque vai para diretor de marketing, depois para diretor de planeamento, diretor comercial, gestão de fundos, gestão de patrimónios, quer dizer, não houve dentro dos serviços do Montepio se calhar nenhum onde não tivesse passado com funções de direção, digamos assim, não é? Havia essa... num ciclo de expansão e os próprios serviços também se foram, e as várias direções foram-se preparando e nos últimos 30 anos, além da associação e do banco, que vêm desde a origem, praticamente com 4 anos de diferença, começámos a criar também entidades, empresas, de que precisávamos para ter justamente os produtos que nos permitiam fidelizar os clientes. E assim nascem esses fundos, nascem os seguros, nascem... e nós íamos também participando nessas entidades como não executivos, muitas vezes, ou até como executivos. Eu cheguei a estar como executivo em algumas dessas entidades, nos seguros em particular, durante 8 anos, mas internamente também os serviços... No Conselho Geral dos Seguros da Associação? Não, eu estive no Conselho Geral da Associação Mutualista, vários mandatos, depois fui para os seguros, dado em 2003, creio eu. Esteve onde nos seguros? Não, em 2008, estive na Lusitânia, como administrador executivo. De 2008 a 2016, final de 2015, em 2016 regresso vim para a administração da associação, onde estou, portanto, há 10 anos. A experiência na Lusitânia, como é que correu? Foi um período de expansão também, de integração de uma companhia de seguros com um tamanho igual ao da Lusitânia, a Real Seguros,
Portanto, foi um desafio de integração, de relação com o mercado, com os mediadores respectivos e de reorganização e de integração das duas entidades muito intenso e que coincidiu também com um período de crise global em termos económicos que não facilitou, digamos, este movimento, mas foi um desafio muito interessante do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do desenvolvimento da atividade e da sua rendibilização e também no relacionamento com o grupo, porque estando na companhia de seguros, mas tendo esta matriz da casa-mãe, naturalmente a atividade da banca de seguros, que é a venda de seguros pela banca, eu era responsável por essa área, portanto fazia aqui pontes também entre as entidades e aprendi, enfim, não sei muito, mas aprendi bastante da atividade seguradora então, que é um negócio muito interessante e diverso, porque recebe-se primeiro e corre-se por risco depois, e isto tem exigências especiais. Foi interessante essa experiência também. E as relações também ficaram com os mediadores, com os trabalhadores. Ao longo destes anos todos, nós já passamos aqui o embate, digamos assim, enfim, da estabilização também em termos de enquadramento informal do mutualismo e do Montepio geral em termos nacionais. Passamos pelo impacto da adesão europeia, não é? Estamos agora a aproximar-nos da crise de 2008-2009, quer dizer, olhando assim nesta retrospectiva de grandes acontecimentos, como é que se foram superando estes desafios, não é? Como é que os foi vendo e como é que o próprio Montepio os vai superando? Houve períodos de maior e menor nível de resultados e o risco no mercado, estes períodos de crise suscitam muitas vezes incumprimento e dificuldades por parte, desde logo, das famílias. Há, por vezes, dificuldade no cumprimento dos seus créditos, em particular a habitação, que era uma dimensão muito relevante da nossa atividade, por razões que referi, mas também da própria construção, que, sendo nós especializados nesse setor e tendo uma carteira muito forte nesse domínio, em situações de crise em que as pessoas não conseguem vender, têm responsabilidades, têm encargos, houve crescimento dos níveis de incumprimento. E, portanto, houve aqui períodos de dificuldade, de necessidade de gestão da crise, de apoio às famílias, sempre, enfim, tendo o cuidado de, na medida do possível, ir criando condições para o cumprimento. Em situações limite em que as pessoas não conseguiam pagar, elas próprias entregavam as casas e, no caso também das áreas da construção civil, em situações de incumprimento também entregavam os seus ativos como dações em pagamento e desta forma reduziam um pouco os créditos, mas nós incorporávamos, tínhamos algumas perdas e ficávamos também com um património imobiliário para concluir, muitas vezes, para colocar depois no mercado. E, portanto, a área financeira é um reflexo imediato da situação que se observa nos mercados. Também em termos associativos, em situações de maior crise, nós temos uma parcela muito, muito grande dos nossos associados têm pequenas poupanças. Hoje, nos 600 mil associados, 611 mil, mais de 400 mil têm poupanças inferiores, enfim, a uns escassos milhares de euros. E em situações de necessidade e de crise, naturalmente as pessoas têm necessidade de mobilizar as suas poupanças para responder às suas necessidades no dia-a-dia.
E, portanto, observou-se aqui também na dimensão associativa, nesses períodos, o recurso a estas poupanças que as pessoas constituem exatamente para momentos menos bons. E quando eles ocorrem, há aqui um movimento nesse sentido. E às vezes precisavam de levantar tudo. E nestas situações, quando levantavam tudo, tinham até dificuldade em pagar a própria cotização, porque se não tinham outras atividades. E havia até redução no número de associados, mas por outro lado, enfim, o facto de termos muitos balcões e atividades junto de clientes, a ligação entre as duas atividades, os clientes que se transformam em associados, permitia compensar essas saídas. Mas, portanto, vivemos estes períodos naturalmente na atividade bancária e na atividade associativa, tendo reflexo da situação das famílias e das empresas nos níveis de incumprimento. Mas tudo isso se superou. Havia que criar, então, mais previsões para o eventual incumprimento. E em situações de limite, essas previsões são utilizadas hoje em paridades, mas com maiores ou menores resultados, a nossa expansão foi prosseguindo e o nosso trabalho foi prosseguindo. Os níveis de incumprimento eram semelhantes ao de entidades que no setor tinham também este perfil de atividade, nomeadamente imobiliário. Soutor, antes de chegarmos aqui mais próximos de 2016, quando entra no Conselho de Administração da Associação Motorista e depois atualmente também como Presidente do Grupo, queria olhar um bocadinho para a questão da habitação e o setor da habitação e a sua relação com o Montepio, não é? Que historicamente está sempre presente. A questão da habitação é de facto um dos tópicos que quer na atividade bancária, quer na atividade associativa é sempre relevante. O Montepio, enfim, inicialmente ainda vacilou um bocadinho entre prédios que comprava e arrendava, depois outros que enfim, naqueles anos iniciais, mas manteve aqui uma tradição muito interessante ligada à questão da habitação e que hoje em dia continua a ser um tópico fundamental. Como é que enfim, qual é que é a sua percepção de... O Montepio entra na habitação, creio que por volta dos anos 20, não havia soluções nem no sistema financeiro, nem no Estado. O Estado também. Nós começámos a criar casas por volta dos anos 20, cerca de 25 anos antes do próprio Estado começar a construir casas sociais para os seus trabalhadores e para... exatamente porque sentimos que era uma necessidade não satisfeita. Havia muitas barracas na cidade, nós éramos... a construção começa por ser feita pela própria associação, aqui na zona de Benfica, e eram casas com alugradouro. Havia a ideia das cidades-jardim que se observavam noutros países, e portanto começámos a construir para tentar ajudar a resolver o problema da habitação dos associados. E fomos já nos anos 30. Inicialmente a associação só podia ter património, só podia ter imóveis para a sua atividade própria, nos locais onde desenvolvia a atividade. Depois foi autorizada esta construção de habitação para resolver a necessidade de habitação dos associados. E já nos anos 30 vem também a autorização de compra de propriedades para
obtenção de remuneração, porque nós precisávamos, além dos investimentos em títulos e dos investimentos em participadas, no caso também o banco, precisávamos de obter rendimentos que permitissem remunerar as poupanças, e a área imobiliária era vista como uma área interessante. Então, a partir dos anos 30, somos também autorizados a investir para obter rendimento, e a partir daí fomos construindo para rendimento, muitas vezes também em relação com os imóveis do banco que vinham à posse do banco e que nós, em algumas situações, comprávamos, noutras construíamos integralmente a Avenida do Brasil, em tantos locais da cidade, no país, em diferentes cidades, fomos fazendo esse investimento e também aproveitando esta situação com o banco. Mas, em muitos casos, construindo especificamente ou comprando para. E estas soluções de habitação era uma preocupação, porque era uma necessidade que os associados tinham dificuldade em resolver, e por isso entramos nisso. A partir de 74, com a bonificação dos financiamentos feita pelo Estado para resolver este problema da habitação, que era um problema maior no país, todos os portugueses acederam à habitação, e aí a associação deixa de construir casas para arrendar a associados. É o banco que financia, com empréstimos bonificados, estas bonificações eram pagas pelo Estado, e à semelhança do nosso... Primeiro eram só estas instituições especiais de crédito, mas depois toda a banca começou a fazer financiamentos à habitação. E desde 74 todos os portugueses, enfim, acederam, e naturalmente com estas bonificações aproveitaram e compraram a sua própria casa com financiamentos bancários e com estas bonificações. Da parte da associação não se observou então uma necessidade de, nesta área, ajudar os seus associados, porque as soluções via sistema financeiro, sistema bancário, eram facilmente obtidas. O que fomos fazendo foi ficar com essas casas, ou algumas delas, criámos mesmo uma empresa, Bolsa de Imóveis, onde temos também 500 ou 600 habitações alugadas a preços muito baratos em zonas onde as pessoas têm efetivas necessidades, mas não era a associação a comprar ao banco para arrendar. Criámos esta entidade que ela própria ajuda à recuperação destes imóveis inacabados, dos créditos que estão em incumprimento. Mas deixámos então, porque a banca apoiava a habitação, deixámos de fazer na associação estes empréstimos. Agora, com o fim das bonificações, e volta a observar-se um problema de habitação, muitos dos nossos jovens associados, por vezes, vivem em casa dos pais até mais tarde, estão com dificuldades em fazer empréstimos e pagar as prestações, em pagar o sinal, em ter disponibilidade para o sinal de entrada na compra de habitação, e por isso a associação voltou a criar modalidades neste domínio da habitação. Criámos agora, e já foi aprovado pela tutela, e estamos a iniciar a implementação junto dos associados, uma modalidade para a habitação em que o associado que tem estas dificuldades diz-nos onde é que quer a casa, no local onde habite, na cidade onde habite. Nós fazemos a avaliação dessas casas através de avaliadores certificados pela CMVM, e ao preço correto compramos as casas e arrendámo-las aos associados que têm esta necessidade. Como não visamos o lucro, estas rendas são mais, se nós gerirmos bem, são mais competitivas. E a ideia é que 15 ou 20 anos depois, se o associado o desejar, poder exercer uma opção de compra, poder ficar com a casa, mas para já
através destes arrendamentos, resolver o problema de habitação a estes associados. Nas zonas de maior densidade associativa, a nossa ideia é também construir. Mas como não queremos dar um tratamento igual aos associados onde quer que estejam, nas zonas de grande densidade associativa podemos construir e arrendar ou até vender, em condições especiais de venda a quem o... e aqui ligando também à atividade do banco, se for caso disso. Nas outras zonas, compramos para arrendar puramente. E desta forma, enfim, nós vamos afetar, neste próximo exercício, 50 milhões a esta atividade, o que poderá dar cerca de 200 casas. Pode pensar-se para as necessidades do país neste domínio, pois é um contributo, mas é para resolver as questões dos nossos associados e, se calhar, em 4 ou 5 anos, são 800 casas ou 1000 casas. Essa tem sido uma linha agora prioritária neste seu mandato, não é? A questão, e dirige sobretudo ao setor mais jovem da população? Nós sentimos que o mutualismo, a sua gênese é muito responder em áreas onde onde não há respostas fáceis para os problemas e os cidadãos se organizam para resolver as suas necessidades. Foi assim na reforma, na saúde, no passado, antes do Estado Social. Com o Estado Social passou um papel complementar, mas há sempre áreas onde as soluções que o sistema, no caso da habitação, que o sistema financeiro tem atualmente, não respondem, e há muitos jovens que estão a ficar com os seus pais até mais tarde, o que tem implicações na própria demografia, casam mais tarde, têm filhos mais tarde, tudo isto tem implicações. E, portanto, nós, sentindo isto junto da nossa população, procuramos dar um contributo à nossa escala. Construindo porque há um problema de oferta também, mas comprando localmente, porque não podemos estar a construir pequenas coisas em todos os lados e os associados estão em todo o país, e, portanto, onde tenham essa necessidade. Combinamos estes dois modelos. Mas também fazemos o seguinte, os mais velhos também têm uma necessidade fundamental de apoio no período final da vida, que é quando têm mais necessidades de saúde, de acompanhamento, e o seu rendimento disponível é mais pequeno, quebra muito entre o último ordenado enquanto ativos e a primeira pensão. Há uma quebra brutal, e as projeções são que nos anos 50 isso é muito menos que 50%. Mas todos os associados têm este património, precisam de uma residência coletiva, onde tenham também cuidados de saúde, mas têm a sua residência e não têm a liquidez, não têm rendimento. O que admitimos é comprar em condições de mercado essas habitações de que os associados mais idosos têm que deixar porque têm que ir para uma residência assistida, comprando em condições de mercado e entregando o valor inteiro ao associado, e com isso, com essa poupança liquefeita, não é, com esse património que passa a ser líquido, poderem constituir uma renda vitalícia para poderem pagar o lar, seja o lar do Monte Pio, seja qualquer outro lar de qualquer outra entidade, onde desejem. Mas também por esta via nós, portanto, ajudamos a resolver o problema dos associados que compraram casa com as bonificações e vão deixar de precisar dessa residência, mas as habitações assim obtidas incorporam o nosso programa de habitação, e por isso estou a ligar estas duas questões à pergunta da habitação, porque estas habitações assim obtidas vão aumentar a oferta, que é um problema que temos no país também, é a oferta. E, portanto, tentamos desta forma
a combinar as necessidades dos nossos associados, lá está, em áreas onde não há respostas suficientes. E desta forma, sim, nós também rejuvenescemos os membros da associação. Nós temos uma distribuição etária equivalente à do país, replica quase exatamente a distribuição etária do país, mas quem tem esta necessidade são sobretudo os jovens e, portanto, por esta forma fazemos também uma renovação. Além disso, criamos uma atratividade para o mutualismo. O mutualismo responde nas tais áreas em que um associado que se faz por esta via fica para a vida, pode depois ter múltiplas e daí pensarmos que, enfim, o mutualismo tem sempre responde em cada tempo às necessidades desse tempo. Agora é esta situação de habitação, durante muitos anos não foi que existia o bonificado, volta a ser, estamos cá. Essa consciência e essa atuação muito assertiva, eu já vou voltar a ela, até porque quero ligar também não só a essa preocupação do rejuvenescimento dos associados, mas também a uma outra preocupação que eu sei que também marca o seu mandato, que é a preocupação com o envelhecimento. Mas antes de pegar nisso, era bom também, não é, deixarmos isto, enfim, são entrevistas que ficam como um documento histórico, também de alguma maneira refletir um bocadinho em que medida é que isso é o balanço, digamos assim, da pressão dos próprios associados e do eco dos associados e da compreensão da gestão da associação relativamente a essas necessidades. Eu diria que sim, que nós vamos nos apercebendo no diálogo que temos com as nossas equipas que estão em contacto com os associados na distribuição e no diálogo que mantemos com ela, vamos percebendo áreas onde, mas nesta matéria fazemos também estudos específicos, com maior profundidade, porque são decisões de investimento relevantes, temos que ter um trabalho prévio relevante e que nos permita suportar e ter evidências da bondade das decisões. Foi assim para a habitação e é assim para outras áreas. Nós, na saúde, por exemplo, nós temos um seguro de saúde para os associados que é extremamente bom, extremamente competitivo. Mas temos muitos associados que não conseguem ter o seguro de saúde. E percebemos, isto é uma evidência nacional, tal como a habitação também é uma evidência nacional. Criámos então uma modalidade preventiva para tentar responder na saúde nestas áreas onde não há respostas de que modo, como somos muitos, podemos negociar com as grandes cadeias de prestação de saúde check-ups que permitam despistar as doenças, o grosso das doenças nos associados, de modo e isto porque somos muitos, temos uma capacidade de negociar condições e preços muito competitivos e assim com poucos euros por ano nós conseguimos fazer um check-up aos associados que permite despistar precocemente as doenças e que os associados depois se tratem no sistema de saúde onde entendam. Para as doenças que têm mais dificuldade em ser tratadas no sistema de saúde e onde, por vezes, os prazos de resposta são críticos para o sucesso dos tratamentos, nas áreas oncológicas, neurológicas, cardiovasculares, criámos também uma modalidade preventiva onde a pessoa, entregando também uns euros por mês, pode constituir um capital, por exemplo, 50 mil euros, que, caso tenha uma ou mais que uma destas doenças, pode tratar-se imediatamente no país, no estrangeiro, em privados, e contra a apresentação de documentos, imediatamente
pode tratar-se onde quiser. Para já começamos por estas 3 áreas fundamentais. Mas não há estudos para estas situações preventivas, para estas modalidades nestas condições. Então tivemos que reunir médicos, atuários, fazer o levantamento de soluções de saúde nas seguradoras e noutra, no sentido de, ao avançarmos com justiça, com rigor, não visamos a obtenção de resultados, mas resolver os problemas dos associados, porque nós juntamos-nos para resolver os nossos problemas, não é uma associação de capitais para fazer render capitais, é para resolver problemas. E, portanto, não buscamos o lucro nem na habitação, nem na saúde, mas também não podemos perder valor, porque senão são os outros associados que têm que responder a uma modalidade que não corra bem. E, portanto, isto também não é... Temos que ter este equilíbrio e fazer, tanto quanto possível, trabalhar com profundidade e com rigor no estudo destas matérias para que haja sucesso na implementação e julgamos que é fácil e que tem uma grande adesão, porque o custo desta medicina preventiva é muito baixo e o efeito que tem nos custos da sinistralidade é relevante. E, portanto, é esta a forma de tentar identificar, de perceber quais são as necessidades dos associados em cada tempo. Quer outro tópico também são convergentes para olhar um bocadinho para esta questão do envelhecimento, que eu sei que também tem ocupado as suas preocupações à frente do grupo. Sim. Nós criamos várias residências assistidas para as suas exigências em termos de cuidados e de rigor, e é uma gestão muito exigente. Nós somos líderes neste mercado, temos 1000 e poucos utentes, e para 1000 utentes nós temos 1000 trabalhadores. 850 efetivos e 150 médicos e enfermeiros que trabalham e, portanto, há aqui uma relação de quase 1 para 1. E tem que se tratar muito bem, porque um problema numa área destas pode colocar questões reputacionais que acabam por afetar todo. Portanto, é uma gestão muito exigente e muito cuidada. Mas as pessoas precisam, efetivamente. E queremos até geograficamente dispersar o que às vezes para as famílias, se os seus familiares estão um bocadinho longe, não é tão agradável, mas os custos de uma infraestrutura destas são muito grandes. E zonas de grande densidade populacional, os terrenos são muito mais caros, tudo sai muito mais caro. E, naturalmente, depois temos que ter o retorno, não é, desta atividade. Temos uma empresa que faz a gestão especializada, são residências Montepio, na resposta a estas necessidades. Mas vamos criando novas unidades. O nosso projeto é abrir mais 2 unidades a breve prazo. Serão talvez, cada unidade tem 100, 150 utentes, conforme as situações, e, portanto, vamos aumentando um pouco esta oferta, também em função da procura que observamos, porque nós propomos que os associados vão constituindo poupanças que os ajudem a ter complementos de rendimento, que os ajudem, para os que não queiram utilizar a casa, que os ajudem a poder pagar a prestação destes cuidados de saúde no fim
quando já não têm condições para estarem sozinhos ou têm mais necessidades de saúde. Paralelamente com esta situação, fazermos a tal literacia para a reforma junto de todos os associados para mais cedo começarem a fazer uma poupança que lhes permita complementar o rendimento disponível quando ele se reduz e as necessidades de saúde e de acompanhamento aumentam. Estamos também a criar serviços domiciliários para que, enquanto as pessoas podem estar na sua casa, não tendo que pagar, digamos, a dimensão hoteleira, não é, que uma residência também envolve, garantimos os cuidados médicos e de enfermagem e de cuidados e de acompanhamento à distância, e é uma área que está a crescer muito e que é desenvolvida pelas nossas residências, pelas equipas das nossas residências físicas. Fazem também este trabalho para os nossos mutualistas e também para outros. Para outros, em cooperação com a APM Redmut, fazemos também este serviço para associados de outras associações e, portanto, num trabalho de procura de desenvolvimento do mutualismo e de cooperação, não, como é próprio. Cada associação é uma associação de pessoas e, portanto, as associações também se associam no sentido dessa resposta. Mas, portanto, concluo com esta importância de se poupar para quando o rendimento diminui e para que, felizmente, vamos tendo uma longevidade cada vez maior, mas para que ela aconteça com qualidade de vida, despestando tanto quanto possível as doenças mais cedo e aumentando e criando fontes de rendimento complementar, seja por via da poupança ao longo da vida, seja por via da transformação de património em liquidez, para que as pessoas possam ter essa longevidade com qualidade, o mais possível. Eu quererei terminar, no fundo, pensando um bocadinho sobre, de facto, o que é hoje o papel do mutualismo e a sua ligação, de facto, de forma suplementar ou supletiva ao papel do Estado, da sua atuação social, mas antes disso queria só que se referisse a dois tópicos específicos nos quais o Sr. Doutor também teve de alguma forma envolvido e que, enfim, são também parte desta história do Montepio. Um deles tem a ver com as experiências em África, não é? Com patamares e realidades distintas, mas, enfim, e também por inclusão de outras entidades, mas quer com Cabo Verde, quer mais tarde também por via da absorção do Finibank em Angola, enfim. Como é que tem sido esta experiência com a África lusófona, por um lado, e, por outro lado, um território que eu sei que também tem constituído alguma preocupação no Montepio, que é a questão das comunidades portuguesas no estrangeiro? Relativamente à África, no período de expansão de balcões no país, houve também, com a gestão de Costa Leal, houve também na sequência da independência destes países, apesar dos problemas que depois foram ocorrendo em alguns, houve a leitura de que poderíamos também, nessas geografias, digamos assim, poder contribuir para uma dimensão financeira que é a nossa. E, portanto, o nosso banco e as nossas seguradoras tiveram algumas experiências nesses mercados. Abrimos bancos, abrimos seguradoras
e assim permanecemos alguns anos. Eu, como referiu, ia de vez em quando, nomeadamente a Cabo Verde, fazia parte da gestão da Caixa Económica de Cabo Verde, mas mais tarde, fruto da situação, das exigências de risco que os sistemas financeiros, em função de alguns escândalos financeiros no mundo, começaram a aumentar muito a necessidade de controlo do risco para a defesa das poupanças dos depositantes, que estão na base depois de todo este mecanismo, e foram aumentando muito as necessidades de risco das entidades ao longo deste período, em todo o mundo, e entre nós, naturalmente. Estes países vieram a revelar, pela situação que viveram, nomeadamente de guerra, vieram a viver situações de risco também nestas entidades, que até eram objeto de um escrutínio e de uma classificação de risco específica que afetava o todo. E houve um período mais tarde em que esses investimentos em África, esses bancos, essas seguradoras, houve o período de desinvestimento em função desta situação global de risco que afetava estas entidades. E foi assim que investimos e mais tarde desinvestimos, função destes níveis, com uma intenção muito bonita no início, mas depois função com pragmatismo, nos momentos de risco, houve que fazer recuar nesses investimentos. Em todo caso, a seguir, comprou-se um banco que tinha também posições em África e ficámos, como referiu, com o Finibanco Angola, até há pouco tempo, e que agora se resolveu. E temos ainda uma companhia de seguros em Moçambique, a Moçambique Companhia de Seguros. Vendemos a Companhia de Seguros e a Caixa Económica em Cabo Verde, e também o Banco Terra em Moçambique e a seguradora. E, portanto, foi este o quadro e foram estas as razões, grosso modo. São a proteção dos associados e dos clientes e do risco global da atividade determina em cada momento as decisões. E, globalmente, foram operações sem perda. Nós recuperamos, relativamente aos investimentos que fizemos nos países, na abertura de bancos e de seguradoras. O caso do Finibanco Angola é diferente, mas depois, no momento da venda, recuperaram-se. Não houve aqui perdas para os associados, porque, na verdade, o capital de todas as entidades do grupo, o banco, as seguradoras, a gestão de ativos, são poupanças dos associados. E, portanto, nós temos que fazer este escrutínio muito rigorosamente, porque cada euro de um associado é um euro. Um euro de confiança. E relativamente aos imigrantes portugueses, porque serve também por parte das comunidades portuguesas, às vezes suscitam, digamos assim, Montepio, é natural que o sucesso da instituição também cria expectativas relativamente às pessoas, não é? Infelizmente, a atividade mutualista não pode operar estranhamente além fronteiras. Isso já existe, isso existe para as sociedades comerciais, existe para as cooperativas. As mutualidades não têm essa autorização. Desde 2007, que está feito um pedido junto da União Europeia, nesse sentido, mas não tem tido desenvolvimentos. Portanto, a atividade mutualista não pode. Agora, a nossa atividade bancária pode. E temos feito, temos tido presenças junto das principais comunidades de portugueses no mundo,
temos escritórios de representação e trabalhamos com esses mercados que estão connosco, e é uma relação muito profícua e longa com as comunidades portuguesas pelo mundo, na atividade bancária. Deixa, no fundo, esse vazio, não é? Porque as pessoas depois associam também o Montepio e a imigração também. Muitos deles depois vêm junto da associação, até nas suas férias, e fazem na associação também aplicações. Exato. Mas são feitas cá. Muito bem, Sr. é incrível o seu percurso no Montepio e tem funções, enfim, diretivas nos últimos anos, ao nível da associação e ao nível do grupo. Como é que, enfim, quais é que têm sido as principais ambições? Qual é que é a sua principal, digamos assim, preocupação e agenda agora nesta conjuntura atual? Nos últimos anos nós procuramos simplificar o grupo. As leis alteram-se. No passado, determinadas atividades exigiam entidades específicas. A evolução na legislação veio permitir que uma mesma entidade possa ter objetos sociais mais largos e, portanto, deixámos de ter necessidade de ter duas entidades para isso. Noutras situações, tínhamos investimentos em áreas não fundamentais e, portanto, vendemos o que não era essencial a esta lógica integrada de serviço ao cliente e ao associado, centrando-nos apenas nisso que é fundamental e sendo expressão em áreas que não têm nada a ver com este essencial e que onde também a rendibilização das poupanças dos associados que aí estavam investidas eram menores e nos dispersavam muito. Portanto, vendemos várias, fundimos as que podiam juntar a sua atividade, liquidámos outras, porque por vezes há necessidade de ter holdings para áreas específicas de atividade, quando existem diferentes entidades. Quando simplificamos, deixam de fazer sentido e, portanto, liquidamos. Arrumamos, de algum modo, o grupo nestes termos. E centrámos-nos no essencial. Nós tínhamos muitas empresas que não davam resultados, hoje todas dão resultados, desde há 3 anos todas dão resultados, todas entregam dividendos à casa-mãe, e isto é fundamental para remunerar o capital dos associados que lá está investido, e fortalecemos a associação, quando tem resultado zero, está equilibrada. Mas, como somos um grupo complexo, precisamos de ter, pela via das reservas, capitais próprios que permitam gerir este grupo todo. E era fundamental fazer esse crescimento. Houve um grande crescimento nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, por exemplo, viemos de 300 milhões para 703 no último ano e espero fechar este ano com acima dos 800. E, portanto, há aqui um crescimento significativo. Há resultados também na associação, à semelhança das entidades do grupo, que têm sido crescentes e muito relevantes. Nos últimos anos, 40 milhões, 50, 100, 200 o ano passado. E isto permitiu fortalecer o grupo, além de simplificarmos e de centrarmos o grupo no essencial. Isso permitiu, houve reestruturações no banco, nos seguros, em algumas empresas, no sentido da sua simplificação também. Portanto, um trabalho feito por muita gente, por muitas equipas, pela gestão destas entidades todas e pelos seus trabalhadores, que cabe relevar muitíssimo neste contexto, mas fortalecemos o grupo, capitalizamos, temos
digamos, a casa, eu diria, arrumada também na sequência desta expansão que falávamos e também da simplificação e da venda de ativos noutros países, nomeadamente em África. Olhamos agora, nós temos um alinhamento das entidades do grupo. Todas as empresas do grupo são, para além de terem este papel estratégico de criarem resultados para afetar, gerarem resultados para afetar a associação, têm que servir bem os seus clientes em condições normais, como quaisquer outras empresas de cada um desses setores, mas temos entre nós, elas são instrumentais para esta nossa finalidade, desde logo para termos as respostas em termos de produtos e serviços que permitam responder a todas as necessidades e fidelizar os associados. Depois, através dos resultados que entregam. Mas também pela diferenciação que falávamos há pouco, a cultura nestas entidades é uma cultura também que deriva desta nossa natureza de casa-mãe, de associação de pessoas, de entreajuda, de solidariedade, e, portanto, cada uma das entidades tem uma carta de missão onde está definido o seu papel no grupo e a sua função no grupo, os seus objetivos quantitativos e qualitativos, no sentido de integrarmos e articularmos o mais possível o funcionamento. Feita esta arrumação e fortalecimento, nós temos aqui uma capacidade de geração de valor muito elevada no seio do próprio grupo. Nós podemos transformar os 600 mil associados em clientes das várias entidades do grupo e ajudam a gerar valor de que são os beneficiários últimos. Nós podemos transformar os clientes dessas entidades que não são associados em associados e desta forma ajudar a gerar valor de que eles próprios beneficiam, mas também se fidelizam mais às entidades em questão. Isto é a tal diferenciação face a outras. E depois, se transformarmos os associados que aderem ao associativismo para responder a uma necessidade concreta, se os transformarmos em verdadeiros mutualistas, o tal conhecimento do que é o mutualismo, de que os cidadãos respondem a áreas diversas e alguém que tem dificuldades, um por todos, todos por um, beneficia como se tivesse feito a poupança o tempo todo, mas na verdade é a ação solidária dos restantes. Esta transformação de clientes em associados, associados em clientes e de associados em mutualistas é uma estratégia que deverá agora ser implementada, que gerará muito valor esse que depois é distribuído aos próprios associados sob a forma de melhorias, de complementos de remuneração, e que aumentam muito a atratividade também do próprio mutualismo, para além das áreas-chave de resposta às necessidades em que procura trabalhar, como vimos a habitação, a saúde, o apoio aos mais velhos, mas também nas reformas, nos jovens, toda a panóplia de modalidades que temos historicamente e que agora aumentámos recentemente e que falámos há pouco. Portanto, temos aqui um potencial de realização de valor e de atratividade para o mutualismo na resposta efetiva às necessidades das pessoas, que nós pensamos que é fundamental, que nos vai permitir crescer muito em termos associativos. Nós podemos crescer bastante neste domínio e, com isso, robustecer todo o grupo também. Digamos, é este o caminho, é esta a visão que temos, feita a simplificação e o robustecimento, temos agora o crescimento associativo, o crescimento na atividade e nos resultados, para criar ainda mais atratividade para o mutualismo, para a atualização do mutualismo e da sua capacidade de resposta,
cumprindo a nossa missão e este projeto bonito. Agora disse bem, é um projeto bonito. Se o doutor, olhando hoje em dia, não é, para este mundo difícil em que estamos a viver, cheio de desafios, de inseguranças, de instabilidades, se os seus desejos pudessem transformar em realidade, quais é que acha, são os domínios e as áreas que identifica, enfim, neste contexto? Sei que já disse muitos, não é? Qual seria a sua prioridade, aquilo que mais o inquieta na nossa sociedade contemporânea, onde se tivesse uma varinha mágica, punha o Monte Pio a atuar? Esta foi, a meu juízo, uma das razões da longevidade e da resiliência, foi a capacidade que o Monte Pio sempre teve de se adaptar às necessidades de cada época. O desenvolvimento social sempre deixa franjas de excluídos. Há sempre áreas de desenvolvimento que ficam um pouco para trás, seja no domínio do trabalho, da adaptação das pessoas às novas exigências, aos novos perfis profissionais que o desenvolvimento nos traz. Em termos de família, de apoio à longevidade, de questões de saúde, eu diria que todas estas áreas nos preocupam igualmente. Pensamos que haverá algum risco relativamente ao emprego, mas tenho uma visão otimista a esse nível. Se calhar a semana de trabalho vai se reduzir, o dia de trabalho vai se reduzir, haverá mais necessidade de mais respostas lúdicas, porque as pessoas vão estar mais livres e vão ter exigências de outras atividades. Isso também irá gerar emprego. Há aqui equilíbrios que se vão estabelecendo, mas o desenvolvimento sempre deixa áreas mal, e isto não é uma constante histórica, não é? E a organização dos cidadãos pode responder a essas áreas. Era nos subsídios de funeral e luto, na pensão de sobrevivência e dotes, na reforma, na saúde, na habitação, na longevidade. Amanhã veremos onde, mas todas estas áreas continuarão. E, portanto, eu acho que temos que, em cada momento, ver onde é que as pessoas têm maior fragilidade. Uma das grandes preocupações para o futuro é, sem dúvida, a redução do rendimento disponível no período pós-emprego. E isto pode criar limitações muito grandes às pessoas no seu envelhecimento e não só, à comunidade como um todo. E aqui é uma área onde nós podemos dar respostas efetivas. E temos também um trabalho de educação, de divulgação a fazer no período ativo para que as pessoas preparem esse futuro. Mas também na saúde é um pouco o mesmo. Para se ter uma qualidade de saúde mais tarde tem que se ter literacia para a saúde e agir convenientemente. E isto são necessidades permanentes. A prevenção, no fundo, vai-se instituindo aqui também, não é? A prevenção e a literacia como um eixo de trabalho muito importante. Muito, sem dúvida. Tem que sair e teremos outras oportunidades, mas quero deixar uma mensagem, no fundo, sobre o atual significado do mutualismo e em que medida é que o mutualismo pode ser uma resposta hoje também para as necessidades sociais e para a própria sociedade do seu tempo. O mutualismo vem
Meum, teum, meu, teu, no fundo, etimologicamente são relações de entreajuda. O mundo, até pelas incertezas que vivemos e as dificuldades, que sempre terá necessidade desta ação, e cada vez mais até os nossos jovens estão sensíveis ao social, estão sensíveis ao ambiental. Nós devemos orientar também o nosso trabalho nesses domínios e procurar sempre com inovação social, porque eu acho que o mutualismo é inovação social desde as origens. Nessas áreas menos, com respostas mais frágeis, um por todos, todos por uns, solidariamente, encontrar as respostas para estes domínios. E, portanto, eu acho que um significado de mutualismo é futuro.